O ano era 2002. É o ano que eu considero que eu realmente nasci. Eu digo que eu nasci porque até ali, aos meus 16 anos de idade, eu tinha feito muitas coisas que eu sentia o peso das consequências. Eu estava desesperada por dentro, né? Descrever as sensações é difícil, mas para um adolescente de 16 anos, eu estava realmente muito perdida. Então, eu fui me deixando levar pelas opiniões das pessoas que me cercavam naquela época, né? Então, as pessoas, elas iam falando, e eu ia me deixando levar, eu ia empurrada por essas opiniões, pelas vozes dessas pessoas. Eu poderia até ter dentro de mim uma opinião, mas eu não tinha forças para tornar aquela minha opinião uma escolha, uma decisão, uma atitude, né? Então eu fui empurrada pelas vozes, pelas pessoas que me cercavam. As leis políticas daquela época não eram tão rígidas assim, né? Então as pessoas, elas faziam coisas irresponsáveis, elas faziam coisas ilícitas, elas faziam coisas ilegais e as leis, elas não funcionavam como funcionam nos dias de hoje. Até que de repente eu fui conduzida à casa de uma pessoa, uma mulher estranha, eu não conheço aquela mulher, não conhecia aquela mulher até então. E eu fui levada até a casa dessa mulher. Foram horas de dor, foram horas de dores físicas, horas de dores emocionais, foram assim horas de muito sofrimento, de muito pavor, de muita angústia. Eu estava sozinha, inclusive, naquele lugar, naquele ambiente, com aquela mulher estranha. E ali eu fui fazer o procedimento de retirada do feto, ou o aborto, né? E eu retirei o feto, eu fiz o aborto naquele dia, e ao sair dali eu percebi que as consequências, elas vieram, né? As consequências, elas surgiram logo em seguida. Eu tive que lidar com essas consequências, né? E foram justamente essas consequências que me conduziram e me empurraram para ir até a igreja. Foram justamente as consequências dessa escolha, dessa atitude, dessa decisão do aborto que me empurraram a buscar refúgio em algo ou em alguém que não podia ser qualquer pessoa, né? A minha ajuda não podia vir de qualquer pessoa, a minha ajuda tinha que vir de alguém muito específico, não seria qualquer um que iria me ajudar naquele momento em que eu me encontrava. E por isso eu cheguei na igreja no intuito de poder receber essa ajuda. E eu posso afirmar, eu não sei se fui eu que fui até Deus ou que Deus veio a mim, mas o encontro com Deus aconteceu. Ele veio, ou eu fui até ele, e esse encontro aconteceu. Eu fui perdoada de todos os meus pecados. Eu pude me sentir perdoada de todas as coisas erradas que eu fiz até ali, né? De tudo errado que eu cometi, ali foi deletado. Na igreja, ao ouvir a palavra, ao receber os ensinos da palavra, eu fui aprendendo que tudo que eu fiz de errado foi deletado, foi apagado. Hoje, eu penso que não houve culpados para tudo que aconteceu na minha vida até aquele exato momento. Por quê? Porque na minha cabeça, após o meu nascimento, o meu novo nascimento, eu entendo que tudo que passou morreu, foi apagado, foi deletado da minha vida. Eu entendo que tudo que aconteceu de ruim, tudo que aconteceu de negativo, os meus erros, as coisas ruins que eu pratiquei, as coisas ruins que eu fiz, eu entendo que a partir do momento em que eu nasci de novo, foram deletados, foram apagados. Então, para mim, não existem culpados pelo meu passado. Na verdade, eu entendo que eu sou uma sobrevivente
do meu passado. Então eu não me envergonho, né? Eu não tenho nenhum tipo de constrangimento com relação a nada do que aconteceu no meu passado, porque o meu novo nascimento simplesmente fez com que a minha vida zerasse a partir dali. E chegando na igreja, né, eu estava sem um pingo de esperança. Tinha, assim, uma carga de culpa sobre a minha vida. Eu achava que eu não tinha mais condições de refazer as coisas. Eu achava que era impossível você começar a sua vida de novo. Mas eu cheguei ali na igreja e eu cheguei sem esperança, eu cheguei me sentindo culpada, eu cheguei me sentindo um ser humano ruim, eu me senti péssima. Mas uma palavra me fez retornar para aquele lugar de paz. Na verdade, uma frase que eu escutei ali dentro da igreja me fez voltar. A frase dizia o seguinte: vá em paz e não peque mais, porque você está perdoada. E essa frase me fez sentir o desejo de voltar. Então eu voltei uma vez, eu voltei por uma semana, eu voltei por meses e eu fiquei. Porque aquela frase tirou de sobre mim todo o peso que aquela atitude foi provocada na minha vida, né? Tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu vivi tão nova, provocou na minha vida, provocou dentro de mim, provocou dentro do meu coração, dentro da minha mente. Aquela frase me fez me sentir leve, me fez me sentir em paz. E eu fui retornando para a igreja, eu fui frequentando a igreja, eu fui ouvindo a palavra de Deus, eu fui sendo edificada nessa palavra, eu fui sendo reconstruída nessa palavra, eu fui remodelando o meu caráter dentro desta palavra, até que aconteceu o grande dia do meu batismo, né? Eu me batizei nas águas. O batismo do arrependimento que selou essa minha transformação de vida, essa mudança de comportamento, eu me batizei. E eu não me esqueço do dia do meu batismo, né? Que foi assim um dia memorável, um dia inesquecível. O dia do meu batismo foi assim um dos dias mais felizes da minha vida. E o interessante é que foi algo tão simples, foi uma piscina plástica, com pessoas simples, mas foi algo grandioso, né? Naquele dia eu me senti uma pessoa digna. Aquela pessoa que tinha chegado na igreja se sentindo péssima, se sentindo um nada, indigna, eu agora nesse batismo, eu saio da igreja. Naquele dia, naquele domingo, eu saio me sentindo uma pessoa digna, uma pessoa de cabeça erguida, uma pessoa amada por Deus, né? E a partir daí, desse batismo, os desafios começaram a surgir. Por quê? Porque após o meu batismo, eu decidi, por gratidão a Deus, entregar a minha vida na obra. Eu entendi que Deus tinha feito algo tão extraordinário, né? Eu pensei que Deus ele fez algo tão grandioso na minha vida que só existia uma forma de agradecê-lo, que seria dedicando a minha vida na obra de Deus. Então eu fui muito intensa, eu fui uma pessoa que eu me lancei nas coisas de Deus de uma forma muito rápido. Então o que aconteceu? Com 10 meses eu já era obreira, com 1 ano eu já fazia ali reuniões em um ponto de pregação, eu já cuidava de pessoas, eu já pregava para um número considerável de pessoas, eu já estava de certa forma
exercendo o ministério de pastorear uma quantidade de pessoas. E ali começa o meu grande desafio, né? Porque qualquer pessoa que se expõe, qualquer pessoa que coloca a sua vida diante de um público, qualquer pessoa que se coloca nos holofotes do olhar de um grupo de pessoas, com certeza ela vai sofrer alguns tipos de situações, e foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a sofrer críticas, julgamentos, reprovações, cobranças. Sim, as cobranças que eu comecei a receber era cobrança pela perfeição, né? Porque quando você está no altar, quando uma pessoa está no altar, ela não pode errar. E eu só vim ter a noção dessa realidade quando eu estava no altar. Quando eu comecei, então, a pregar o evangelho que chegou a mim, o evangelho que transformou a minha vida, o evangelho que me fez ter as melhores sensações que um adolescente poderia sentir. Este mesmo evangelho agora sendo anunciado estava agora me trazendo alguns desafios. Então essa cobrança pela perfeição foi uma coisa que começou a surgir de um modo muito frequente, porque quem está no altar não pode errar, né? E esse é o lado do altar que poucas pessoas conseguem enxergar, que é o lado de cá. Só consegue enxergar quem está cá, quem está do lado de cá. E esse lado do altar era desconhecido para mim. Enquanto eu estava do outro lado, que era no lado do público, que era no lado do ouvinte, que era no lado de ser membro, que era do lado de ser uma fazedora da obra de Deus, enquanto eu estava do lado de lá, eu não conseguia enxergar esse ponto de vista, que é o ponto de vista de quem está do lado do altar, de quem prega, de quem anuncia a palavra de Deus. Esse lado era desconhecido para mim. Então esse lado eu só consegui conhecer quando eu passei por questão de gratidão, por questão de honra a Deus, por questão de respeitar as coisas de Deus, mas principalmente de ser tão agradecida por tudo que Deus tinha feito na minha vida. Eu agora estava vendo, né, a obra de Deus de um ângulo que eu não via antes, que eu só vi quando eu comecei a estar no altar. Esse é o lado que pouca gente ela não enxerga. Ela só consegue enxergar se ela estiver no mesmo lado, que é o lado do altar. Então, eu comecei a sentir o peso de não poder errar. Eu comecei a sentir o peso, né, de não poder cometer falhas, porque eu estava no altar. E é óbvio que isso seria algo inalcançável, né? Uma pessoa, ainda que ela esteja no altar, é impossível ela não cometer falhas, é impossível ela não cometer erros. E aquilo começou a se tornar um grande desafio para mim. Por quê? Porque a cada erro, porque a cada falha era uma disciplina, era uma correção rígida por conta daquelas falhas, né? Talvez uma fala que soou como ofensa com alguém, alguma pregação que a pessoa, né, ouviu e se sentiu ofendido, uma abordagem na pregação que pareceu ser ofensiva, né? Começou a não ser mais uma coisa tão simples de se fazer. A pregação do evangelho já não era mais uma coisa tão descomplicada para se fazer. Pregar o evangelho sem ofender, pregar o evangelho sem machucar ninguém, estar no altar sem cometer nenhum tipo de erro, começou a ficar cada vez mais difícil de se fazer. E aí eu comecei a sentir o peso dessa responsabilidade. Eu comecei a perceber que aquele lugar de perfeição estava cada vez mais se tornando distante para mim, né? Aquele lugar de
não poder errar estava se tornando cada vez mais complicado. E mais parecia que eu não conseguia acertar nunca, né? Parecia que eu não ia conseguir nunca chegar naquele nível de perfeição, porque quanto mais eu tentava fazer perfeito, mais erros eu cometia. Então, a sensação de estar cada vez mais distante de estar preparada para aquele cargo, preparada para aquela missão, começou a me desafiar, né? Eu comecei a sentir na pele a imensa responsabilidade de poder pregar o evangelho da salvação. Mas quando eu estava do outro lado, quando eu estava do lado de lá, né, quando eu estava do lado de ser membro, de ser uma obreira, de ser uma fazedora da obra, de ser alguém que ajudava, auxiliava, né, fazia as coisas, não parecia ser tão difícil assim do lado de lá. Eu via, eu escutava as pregações, eu ouvia as mensagens do evangelho e não soava, né, dessa forma. Mas quando você sai do lado de lá e vem para o lado de cá, para o lado de ser a voz de Deus, de ser aquele que vai anunciar o evangelho, você começa a sentir o peso dessa cobrança pela perfeição. Então já são 22 anos servindo no templo. São muitos anos. Eu sei que tem pessoas que certamente têm muito mais tempo do que eu servindo, mas eu sigo nessa caminhada esse tempo da minha vida. Valeu a pena?